The Beginning After the End. Volume 5. Capítulo 114. Movimentos de um único passo. Ponto de vista de Arthur Levin. Finalmente. Eu sussurrei para a Pantera de Prata não ouvir. Lá estava, farejando cautelosamente ao se aproximar dos esquilos raptores que eu havia matado e colocado com cuidado para atraí-lo. Meu sempre tão esquivo alvo. Meus olhos se fixaram no grande gato cinzento que eu apelidei de Claved, porque tinha 4 cortes longos nas costas. Claved e eu tínhamos nos aproximado durante o tempo que gastei tentando caçar panteras de prata. Esse gato de grandes dimensões, em particular, era de longe a mais astuta das panteras de prata que eu tinha me deparado e de longe a mais arrogante. Foi por isso que decidi que Claved seria meu alvo. Eu me concentrei de volta no gato a poucos metros de mim, quando Claved parou e olhou em volta, pronto para escapar a qualquer momento. Eu pacientemente esperei que ele se aproximasse, certificando-me de esconder qualquer vestígio da minha presença. Unindo a mana ao meu redor com a mana purificada dentro do meu corpo, eu preparei meu ataque. Quando juntei mana nas pernas e no braço direito, abaixei-me cuidadosamente para a posição ideal desde que ele não podia me ver de qualquer maneira, certificando-se de que eu não tocasse o sino. Os músculos das minhas panturrilhas e coxas se contraíram em antecipação ao pensamento de finalmente ser capaz de pegar aquele gato esquivo. Bem quando Claved abaixou-se para continuar seu almoço, me movi para a frente e ataquei a uma velocidade que teria chocado meu antigo eu. A distância que eu quase instantaneamente me movi da minha posição inicial até onde eu estava agora, na frente de Claved, era algo em torno de 6 metros, mas de alguma forma o Claved já havia desaparecido antes que meu ataque pudesse acertá-lo. Meu punho afundou profundamente no chão de terra macia, a pantera prateada não estava mais à vista. Droga! De novo! Eu xinguei, impacientemente retirando minha mão enterrada debaixo do chão. Onde foi que errei? Como ele pôde reagir tão rápido? Pensei, ao olhar para onde estava inicialmente posicionado. A localização estava perto o suficiente para alcançá-lo instantaneamente. Eu estava bem escondido dentro dos arbustos, e até me esforçara para mascarar qualquer cheiro do meu corpo que pudesse alertá-lo. Tudo deveria ser perfeito. Minha execução da técnica que treinava estava quase perfeita. Ajoelhei-me, inspecionando as pegadas de Claved e minhas próprias pegadas. Eu não estava percebendo alguma coisa, mas o quê? Pude ver onde aterrissara depois de usar o Burs, em relação ao local onde Claved estava, mas algo sobre as marcações no chão não faziam sentido. Apoiando-me em uma árvore próxima, fechei os olhos, repassando a cena em minha mente para ver se conseguia descobrir onde errei. Vinson não me faria adquirir um núcleo de fera de pantera prateada, a menos que provasse me ensinar algo diferente de caçar esquilos raptores. Falei em voz alta. Em termos de velocidade, o esquilo raptor era definitivamente mais rápido que uma pantera de prata. Então, por que eu não conseguia pegar uma? Não chegando a uma conclusão satisfatória, decidi voltar. Olhando para os restos dos esquilos raptores que Claved estava se banqueteando, estalei minha língua em aborrecimento. Não só fui incapaz de capturar Claved, mas também não havia mais restos dos esquilos raptores para comer. Depois de empacotar o que restava do esquilo mutilado, limpei a sujeira e o sangue que estavam grudados em mim em um riacho próximo. Visto que eu só tinha um conjunto de roupas, eu tentei garantir que ele ficasse limpo, mas através das semanas de caminhadas e treinamento nessas matas, minha roupa estava esfarrapada. Arthur, não está fácil olhar para você. Eu disse ironicamente para o meu reflexo no riacho. Meu cabelo estava despenteado e muito mais longo agora, minha franja já estava atingindo meu queixo. Fiquei com olheiras por falta de sono. Desse jeito, pouco restava do meu antigo e higiênico eu, no lugar dele estava algo com uma aparência bruta e burra.
Era difícil acreditar que havia se passado mais de um mês desde a última vez que tive uma interação real com alguém que não fossem os animais que eu havia caçado. Vinson me visitou na noite em que finalmente consegui capturar um esquilo raptor. Ele não tinha falado muito, com sua expressão de permanentemente desinteressado, exceto que a técnica, ou melhor, o prefácio do que eu havia aprendido por mim mesmo, se chamava Mirage Walk. Ele desapareceu logo depois, deixando-me sozinho para comer a carne magra da perna traseira de um esquilo raptor. Na manhã seguinte, parti em busca da próxima presa da minha lista, uma pantera prata. No entanto, tornou-se bastante óbvio durante as semanas que eu havia passado dentro da floresta, treinando para capturar mais esquilos raptores, que não havia sinais de feras de mana maiores. Assim, levando-me a me aventurar ainda mais na floresta, apesar dos perigos que poderiam haver. Não foi até cerca de 3 semanas de caminhada mais a fundo na floresta, que eu comecei a ver diferentes espécies de bestas de mana, também maiores. Eu teria explorado mais o terreno nessas 3 semanas se não estivesse usando a jornada como forma de treinamento. Burs ou Burs Steppe. Foi assim que decidi nomear a primeira sequência do Mirage Walk. Vinson mencionou que o que eu tinha feito para pegar o esquilo era apenas um mero passo introdutório da essência real do Mirage Walk, mas ele se recusará a divulgar mais informações do que isso. No entanto, vendo que a técnica que eu usei tinha certos passos ou níveis para alcançar o domínio total, decidi nomear esse primeiro nível de Burs Steppe. Eu havia atravessado a floresta, usando a abundância de árvores como uma pista de obstáculos naturais para praticar, na esperança de obter algumas ideias para melhorar a habilidade. A realização desse treinamento me fez perceber quanta concentração, coordenação, reflexos, controle e agilidade eram necessários para utilizar todo o potencial do Mirage Walk corretamente. Eu tinha conseguido capturar um esquilo raptor com o Burs Steppe apenas porque tinha feito os preparativos necessários para fazê-lo. Tinha sido uma clareira plana sem obstruções para atrapalhar. A distância era curta e não havia tempo até para reagir. No entanto, tentar viajar através da vegetação luxuriante, congestionada de árvores e terrenos irregulares, para conseguir um ponto de apoio usando apenas o Mirage Walk me fez sentir como se fosse uma criança novamente, exceto que desta vez com os pés amarrados. Era terrivelmente frustrante, tropeçar no menor passo em falso, até o mais leve erro de cálculo na trajetória, resultava em uma queda não tão elegante e um rosto cheio de lama. Lenta e meticulosamente, fiz meu caminho para as partes mais profundas da floresta. Já fazia mais de uma semana desde que havia chegado a esse domínio em particular. A mana nessa área era muito mais densa do que onde eu estava antes, o que provavelmente era uma das razões pelas quais esse lugar era tão atraente para bestas de mana de nível superior. E aqui estava eu, ainda sem nada para mostrar além do número de lágrimas na minha camisa e buracos nas solas das minhas botas. Quando terminei de me lavar, inspecionei as sobras de carne que havia trazido de volta. Isso não é suficiente. Eu suspirei, olhando para o céu. O crepúsculo espalhou um fino véu de escuridão sobre a floresta, mas ainda estava claro o suficiente para caçar. Coloquei alguns cogumelos que eu havia colhido ao longo do caminho e esperei, agachando-me debaixo de uma grande raiz a 8 metros de distância. Com o meu nível de domínio, consegui cobrir quase 10 metros em um instante usando Burs Steppe sem acionar o sino. Enquanto esperava, mantendo minha presença oculta, observei cuidadosamente quaisquer sinais de movimento. Houve um leve som, mas veio acima de mim, em algum lugar nas árvores. Olhando para cima, o último brilho da luz do sol refletiu nos olhos do predador. Era algum tipo de grande pássaro preto. Enquanto a floresta escurecia, o pássaro e eu esperávamos, torcendo por algum sinal de nossa próxima refeição. Finalmente, eu me fixei na figura de um esquilo raptor solitário. Antes que o esquilo se aproximasse o suficiente para poder matar, o pássaro preto já tinha decidido agir.
Eu mal vislumbrei a sombra fraca do pássaro mergulhando, nenhum barulho feito. Não era normalmente rápido como o esquilo raptor ou a pantera prata, mas à noite era quase impossível ver esse pássaro predador. Quando o borrão preto se aproximou da presa inocente, algo inesperado aconteceu. O pássaro, quase invisível a olho nu, espalhou suas asas e soltou um grito alto. O esquilo pulou imediatamente, mas o corvo parecia estar esperando isso, porque em vez de descer onde o esquilo estava estendeu suas garras para onde saltou. Toda aquela cena parecia que o esquilo simplesmente pulou nas garras do pássaro, querendo ser sua próxima refeição. Perdi minha refeição para o pássaro, mas ganhei algo muito mais valioso. Hehe. Na esperança de poder colocar meu plano em ação, eu esperei novamente. Como previ, o pássaro havia terminado a refeição e estava esperando pacientemente em uma árvore diferente. Só a envergadura do pássaro já era maior que a minha, então eu sabia que um esquilo não seria suficiente para ele. Cerca de meia hora se passou quando outro esquilo raptor finalmente apareceu. Enquanto suas 3 caudas parecidas com antenas procuravam pelo perigo, cautelosamente aproximou-se da pequena pilha de cogumelos. Ao sinal, vi o rápido borrão preto pelo canto dos meus olhos. Ainda não. Aconteceu novamente. Logo quando o pássaro preto desceu e esticou suas garras, parecia como se o esquilo raptor tivesse pulado direto para sua morte. Agora! Usando o Burst Step, cobre os 8 metros entre nós, antes que o pássaro preto tivesse chance de reagir, peguei seu pescoço. O pássaro soltou um grito surpreso ao debater desesperadamente para escapar da minha mão. Para minha surpresa, no entanto, o pássaro ganancioso não soltava sua refeição, mesmo quando eu apertava seu pescoço. Sim. Eu não conseguia tirar o sorriso do meu rosto enquanto voltava para o meu acampamento com 2 troféus. Fiquei feliz por ter algo mais gostoso de comer do que a carne de esquilo dura e magra, mas fiquei ainda mais satisfeito com o fato de ter descoberto como Claved e o resto de seus irmãos tinham escapado de mim todas as vezes. Não demorou muito para eu voltar ao meu acampamento, que era apenas um tronco oco que eu cobri com galhos e folhas para me proteger da chuva. Ansiosamente arrancando as penas do pássaro para que sua pele coberta de gordura permanecesse intacta, eu a grelhava sobre o fogo que fiz junto com o esquilo raptor esfolado. Mastigando a carne macia da coxa do pássaro, comecei a pensar. Eu tinha descoberto 2 coisas quando vi o pássaro preto capturando o esquilo raptor. Primeiro, o pássaro era furtivo e rápido, mas sua velocidade não podia comparar com o de um esquilo raptor. Conseguia ter sucesso porque sabia que, quando se tornasse conhecido, o esquilo tentaria fugir em uma direção particular. A segunda coisa que deduzi foi a importância do meu envolvimento nisso. Como espectador da cena, pude ver o pássaro de antemão, e eu imediatamente soube quais eram suas intenções antes mesmo de atacar, algo que o esquilo não tinha como saber. Mas isso ainda não explica como eu posso pegar o Claved. Eu murmurei para mim mesmo, arrancando outra mordida da ave grelhada. Com base em todas as minhas tentativas fracassadas, eu já sabia que Claved e o resto de sua espécie tinham alguma intuição hiperaguçada que lhe permitia reagir quase instantaneamente ao ver meu movimento. Eu também sabia que, ao contrário do pássaro e do esquilo que eu estava comendo, Claved era inteligente. Houve várias ocasiões em que ele se aproximou o suficiente de mim para que eu soubesse que ele estava me zombando, mas assim que entrava na posição, ele fugia até antes que eu pudesse executar o Burst Step. Ele era inteligente a um nível em que sabia que poderia me iludir, mas não lutar comigo cara a cara. Terminando a última refeição, caminhei até o lado do acampamento, onde havia liberado espaço para treinar. Fiquei na beira do espaço aberto e imaginei que Claved estava à espreita do outro lado. Como eu devo pegar um gato que reage assim que eu tento me aproximar? Abordagem, abordagem? Era isso. Era como o pássaro preto.
O pássaro enganou o esquilo expondo-se intencionalmente, usando-o como uma finta para colocar o esquilo no ar, onde ele não podia mudar de direção. Mesmo quando Cordry, um Azura, usava o Burst Step, ainda era essencialmente um único passo. Os músculos correspondentes ainda eram usados para impulsioná-lo. Embora a essência do Mirage Walk fosse ocultar a flutuação de mana para se esconder completamente do oponente, eu ainda tinha que mover os músculos responsáveis para dar aquele passo incrivelmente rápido. Mas e se eu pudesse me livrar disso? E se eu pudesse anular quase totalmente a moção necessária para eu dar esse passo? Parecendo como se eu tivesse realmente me teletransportado. Se eu pudesse fazer isso, eu poderia, em teoria, enganar Clavid. Mas como eu poderia encontrar uma maneira de transformar o Burst Step em algo que contornasse a necessidade de controlar os músculos mecanicamente? Imagino que, se fosse qualquer outro mago ou manipulador de mana neste mundo, teria pensado que seria impossível, mas tinha uma vantagem crucial: conhecimento da minha vida passada. Devido ao meu medíocre centro de que, eu havia estudado profundamente o corpo humano, principalmente a mecânica de trabalho do que era necessário para colocar o corpo humano em movimento. Foi através desse conhecimento que eu pude utilizar completamente o pequeno Ki que tinha dentro de mim para me tornar um rei. Fechando os olhos, usei toda a minha concentração enquanto espalhava mana por todas as fendas, por mais minúsculas que fossem, dentro do meu corpo. Quando abri os olhos, o sol já estava alto no céu. Suor e sujeira cobriam meu corpo enquanto eu lentamente esticava meu corpo rígido que havia ficado parado por horas. Mas eu fiquei feliz. Em êxtase. Não apenas tinha alcançado um avanço para me levar ao auge do estágio amarelo claro, mas também havia descoberto. Entendi. Eu sorri.